Olá, boa noite. Estamos hoje em mais uma palestra. Boa noite, amigo Helder. Boa noite, Betinha. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Zélia. Boa noite, Cadu. Gisele. Saudades, né, amiga? Boa noite, Betinha, Cíntia. A Isaura. Esperar só alguns instantes, tá, gente? Para mais corações se juntar conosco nessa noite. Boa noite, Chaguinha. Boa noite, Eliseuda. Álida, boa noite, amiga. Boa noite, Leide, Maria. Enquanto nossos irmãos vão entrando, vão se conectando, vamos só fazer uma leitura inicial para a gente ir acerenando depois desse dia de trabalho, de estudo. A mensagem é trazida do livro Momentos de Paz, psicofonia de Isoldino Rezende pelo Espírito Ernesto, e traz como tema No Caminho da Evolução. Aqueles que ainda cometem crimes bárbaros, como os que temos presenciado na Terra, são espíritos que, em outras reencarnações, cometeram crimes ainda piores. Muitos deles estão em luta constante para desvincular-se dessas mazelas e, por mais que lutem, ainda estão envolvidos em energias densas e pesadas. Isso ocorre porque nenhum de nós consegue fazer mudanças íntimas de uma hora para outra, pois a natureza não dá saltos. Sendo assim, como julgar os outros se não conhecemos nem temos mecanismos para fazer essas contas? Nós mesmos não fazemos a menor ideia de quanto mal já praticamos em nossas vidas passadas. Às vezes, temos pequenos flashes, lembranças, mas ainda não temos a visão de tudo. Deus, em sua lei de amor, sabe o que é melhor para nós. É essa lei universal que rege os mundos, nas constelações e todo o universo. Na mensagem dessa noite, o Espírito Ernesto veio nos lembrar que pessoas que ainda são, como posso dizer, que trazem aqueles espíritos mais bárbaros, que têm vidas mais arrogantes, mais brutas, elas um dia foram piores, ou seja, essas inclinações, essas formas de pensar, de agir, eram mais intensas em encarnações passadas, porque cada um de nós está em processo evolutivo. E nós somos a melhor versão
de nós em toda a nossa existência, atualmente. Da mesma forma, nós também temos muito o que reparar. Não cabe a nós julgar os erros dos outros. Não cabe a nós dizer que as outras pessoas são ruins, são difíceis, sendo que nós também somos. Não podemos julgar as outras pessoas ou se julgar melhor do que outras pessoas, porque o erro delas é diferente do nosso erro. Todos nós erramos. Todos nós estamos em um processo evolutivo. Não compete a nós julgar, nem tampouco condenar, nem fazer contas dos erros alheios, pois isso compete a Deus. A nós compete lembrarmos-nos que nós erramos igual a todos os nossos irmãos e que da mesma forma que nós caminhamos, que nós subimos degraus evolutivos, nossos irmãos também fazem o mesmo, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas todos na lei do progresso. Então, vamos lembrar que não compete a nós julgar ninguém, mas cabe a nós entender a cada um e sermos nós a verdadeira mudança que queremos enxergar. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e em um só coração, em um só pensamento, nós podermos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, estimado irmão de todas as horas, pedimos, Senhor, nesta noite, a Tua luz, o Teu amor, que os nossos benfeitores espirituais que conosco estão, possam abrir nossas mentes, nos ajudar a nos conectar mais intensamente com a Tua equipe espiritual superior, para que possamos observar e absorver os Teus ensinamentos à luz dessa doutrina, Senhor, que tanto conforta, consola e esclarece. Olha, Senhor, por cada um de nós, que reunidos em pensamento e em coração estamos essa noite a estudar o Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, também para que olhe pelos nossos irmãos que estão nos cárceres da vida, no leito dos hospitais, nos meios das ruas, que necessitam de alimentos para o corpo físico, alimentos do corpo espiritual. Ampara, conforta, Senhor, a cada um. Olha, Senhor, por cada um de nós que ainda passamos por esse período de transação, por esses vírus que ainda tenta, que ainda circula em meio a nós. Que os nossos irmãos profissionais da saúde continuem, Senhor, tendo o bom trabalho para a recuperação do aparelho físico de muitos espíritos. Olha a cada um de nós, nos abençoa, nos esclarece nessa noite, Senhor. Que assim seja. Olá, quero dar boa noite a Ivana, a Melissa, a Cleide, a Mariana. Boa noite, Elisiane. Boa noite a cada um de vocês que chegou agora. Gente, como colocado nos comentários fixos aqui, essa noite nós vamos refletir um pouco sobre o tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa passagem ela está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas.
no capítulo de Mateus, é o capítulo 10, versículo de 34 a 36, onde Mateus nos narra que o Mestre Jesus dissera: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Em algumas traduções tem não vim trazer a paz, mas a espada. Em outras, não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa passagem ela está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec traz como título deste capítulo o nome Estranha Moral. A estranha moral no Evangelho segundo o Espiritismo são justamente algumas das passagens do Cristo onde as palavras dele parecem estar em conflito com outras palavras dele mesmo. E que a gente, se olhar apenas as palavras ao pé da letra, a gente não compreende muito bem o que Jesus dissera. É por isso que Kardec coloca o título do capítulo sendo Estranha Moral. Porque se nós pararmos para pensar, realmente é um pouco estranho. Como que o príncipe da paz olha para os discípulos, para as pessoas que lá estavam e diz: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Como a personificação do amor disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Como que o príncipe da paz diz que o pai ficará contra o filho, que a mãe ficará contra a filha, que a sogra ficará contra a nora, e o homem terá por inimigos aqueles da própria família. Como que Jesus vem dizer isso? Então, necessário se faz a gente fazer uma analogia. Necessário se faz a gente compreender as coisas, as palavras, os locais. Em que contexto Jesus falara isso? E se a gente ainda assim não entender, vamos lembrar que, como Espírito perfeito, como nosso governador espiritual que conosco esteve, suas palavras são eternas. Suas palavras servem para todos os tempos. Então, o que ele dissera há 2000 anos fazem sentido até hoje. As palavras que ele dissera há 2000 anos, as pessoas daquela época podiam não ter entendido como deveriam. Mas a nós compete entender um pouco melhor do que há 200 décadas atrás. A nós compete entender as palavras do Cristo, para que a gente veja mais significado. Então vamos compreender um pouco por que Jesus, o príncipe da paz, dissera que não veio trazer a paz, mas a espada, mas a divisão. Primeiro vamos analisar as palavras do Mestre naquela época. 2000 anos atrás, naquela época, as palavras do Mestre faziam sentido estas em que,
porque essas palavras de Jesus, as palavras de Jesus, naquela época, elas abalavam os dogmas, as crenças, os rituais dos fariseus, dos escribas, desafiava aquilo que eles pregavam. Ia de encontro, ou seja, se chocava. E os fariseus, os sacerdotes daquele tempo, viam Jesus como uma afronta. Jesus causava uma divisão entre as pessoas, porque as pessoas daquela época se deparavam no sinédrio com os fariseus e os sacerdotes, com os escribas, dizendo uma coisa e Jesus pregando outra coisa, uma nova visão. E todas as novas visões, quando elas chegam, uma nova forma de pensar, um novo pensamento, uma nova filosofia, uma nova doutrina, as pessoas tendem a apresentar uma resistência a aceitar. Foi o que acontecera com Platão, com Sócrates, precursores do Espiritismo. Apresentaram uma resistência a uma nova forma de pensar. Da mesma forma, com Jesus, que trazia uma nova revelação e as pessoas apresentavam uma resistência. Então as pessoas começavam a se dividir. E os sacerdotes daquela época, os fariseus, escribas, doutores da lei, eles pensaram, eles suporam que matando o homem mataria suas ideias. Mas não foi o que aconteceu. Pois, entregue pelos homens, Jesus veio ao desencarne do corpo físico pelo sofrimento. E os sacerdotes acreditavam que tudo ia retornar, abre aspas, a paz como era, fecha aspas. E veja o quanto que eles estavam equivocados. Pois, como as palavras de Jesus eram e são a verdade, não se destrói a verdade. Jesus falava os ensinamentos de Deus. E os ensinamentos de Deus não são destruídos. Por isso que o cristianismo está conosco até hoje. Porque traz a verdade. Mataram o corpo físico, mas a verdade permanece até hoje, pois a verdade, ela é eterna. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois suas palavras vivem eternamente, porque trazem os ensinamentos direto de Deus. E uma verdade dessa, depois que chega, não sai mais. Quando nós trazemos as palavras, essas palavras de Jesus, para os contextos atuais, daquela época até os contextos atuais, muitas pessoas pegam as palavras de Jesus ao pé da letra e não entendem o espírito das palavras de Jesus, ou seja, não entendem a essência. Por não entenderem
Cada um quer ser o dono da verdade dessas palavras. E quantas divisões trouxeram. Muitas seitas surgiram. Muitas seitas religiosas apareceram. Cada uma destas seitas dizendo ser exclusivamente a verdadeira, dizendo que toda a verdade que existe está nelas. E justamente por esse orgulho, justamente por esse egoísmo, por essa sensação, esse querer de poder, nós nunca tivemos tanta divisão. Guerras santas, mortes onde as pessoas utilizavam o nome de Jesus, o nome de Deus, para fazer isso. Intolerância, preconceito. As pessoas até hoje em dia se vestem com os mantos do Evangelho para serem intolerantes e preconceituosas. E esquecem que a essência está vazia. As palavras dessas pessoas saem da boca. O Evangelho sai da pessoa, mas nunca entrou. Porque se as palavras de Jesus tivessem entrado um único dia, uma única vez, em uma pessoa, ela não seria intolerante, preconceituosa, não mataria em nome de Deus e de Jesus, não iniciaria guerras. E Jesus sabia tanto disso, que ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão, que o irmão ficaria contra o irmão, que o filho ficaria contra o pai, e que as pessoas da própria família se iriam ver como inimigas por causa de suas crenças religiosas, porque cada um tem a sua visão, o seu entendimento dos ensinamentos de Jesus. E isso causa divisão entre as pessoas. Cada um pega o texto apenas pelas palavras e interpretam sendo suas verdades absolutas. E isso faz as pessoas se dividirem. Por isso que quando o filho tem uma religião, o pai tem outra religião, às vezes há discordância em casa. A mãe tem uma religião, o filho tem outra. O filho ou a filha tem uma religião, o namorado ou a namorada tem outra, é motivo de briga na família. O pai fica contra o filho, a mãe contra a filha, os irmãos contra os irmãos. Jesus sabia disso. É por isso que ele disse que veio trazer a divisão. É por isso que ele disse que não veio trazer a paz. Mas por que ele não veio trazer essa paz? Ele veio trazer a inquietação pela divisão de nós antigo para o nós novo. Eu vou só ler um comentário aqui, gente, que ele é grande, eu não consigo. Ok. Então, as palavras do mestre, ele já sabia tanto que ia dividir as pessoas, que ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele já sabia. Ele sabia que muitos iam entrar em conflito com suas crenças antigas e com suas crenças novas e iam se sentir fragmentadas. No Evangelho segundo o Espiritismo,
Os benfeitores espirituais nos convidam a pensar assim. Quando Jesus dissera: "Não creias que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão", os Espíritos nos levam a refletirmos a seguinte frase: "Não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente". Não creia que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, porque as pessoas ainda não compreendem as palavras do Mestre e ainda se dividem, e ainda brigam, e ainda entram em conflito. 2000 anos se passaram, religiões nascem a cada dia, e destas, muitas entram em conflito umas com as outras, sendo que estas pregam o amor, mas fazem guerras. Então algo está errado. É por isso que Jesus vem dizendo: "Não vim trazer a paz", porque as pessoas entram em conflito. Ele diz: "Eu vim trazer a divisão". Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Como que o príncipe da paz, que um dia, de acordo com o Evangelho segundo João, nos diz: "A minha paz eu vos dou". Como que em uma hora Jesus disse: "Eu vos dou a minha paz", e em outro momento ele diz: "Eu não vim trazer a paz"? É por isso que parece contraditório. E é por isso que nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo, para que a gente conheça a essência de suas palavras, para que a gente conheça o que o Mestre nos diz em cada momento e lembrar que as palavras de Jesus são eternas, que elas fazem sentido antigamente, que elas fazem sentido hoje e farão sentido sempre. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece assim: na expressão comum, a paz seria ter paz, significa ter atingido garantias exteriores, e isso faz o homem entrar em ociosidade. Você já prestou atenção quando a gente diz: "Como é que você está?" Quando a gente diz: "Eu estou em paz", então quer dizer que a pessoa está serena, está tudo indo muito bem, está tudo indo muito bom, e nós estacionamos nessa paz. Mas vamos lembrar para uma água. Água, quando está parada, em lagos, por exemplo, criam lodo, ficam sujas, ficam impuras. Mas uma água corrente de rios, de cachoeiras, são águas cristalinas, porque elas são águas correntes. E em cada obstáculo que ela se choca, em cada obstáculo que ela aprende a fazer curva, ela se purifica. É por isso que nós vivemos nesse mundo de tribulações, e cada uma das dificuldades contribui para que a gente se purifique. Então essa ociosidade, essa paz que a gente nessa encarnação, neste planeta de provas e expiações, ainda não gozaremos da paz eterna da felicidade. Porque nós recebemos a bênção da imortalidade e da reencarnação para sempre nos purificarmos, estarmos sempre nessa água contínua. E nessa água contínua, nesse fluxo,
a gente vai deixando as impurezas para trás, até que a gente se purifique, até que a gente se torne limpo. E Emmanuel nos esclarece que a espada quando Jesus diz: eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, Jesus está dizendo que é uma espada do mal contra o bem. Uma espada do mal contra o bem, porque a espada, ela corta, ela divide, ela expurga. O príncipe da paz, quando dissera que veio trazer a espada, não era de guerra, de apontar a espada para os outros, de fazer conflito externos, de multidões, de guerras, mas uma espada para nós mesmos. Uma divisão de nós conosco, para que a gente cause essa divisão para conosco. Emmanuel nos diz que a espada de Jesus é uma espada renovadora, porque ela retira as impurezas. A divisão é interna. Emmanuel nos recorda muito bem quando ele diz que a cruz que Jesus fora pregado, a gente pode fazer uma analogia muito simples com a cruz sendo uma espada encravada na terra. A cruz encravada na terra, para dizer que ela não está mais em punho, sendo apontada para os outros, mas cravada na terra, no íntimo, para dentro de nós, com Cristo entrando em nós, causando essa divisão interna, fazendo esse corte interno, tirando de nós o orgulho, a raiva, a cobiça, a inveja, expurgando esse mal, cortando pela raiz, tirando de nós essas parcelas a cada encarnação de sentimentos que ainda precisamos nos libertar dessa sensação de posse, de egoísmo, de instintos animalizados, de querer julgar o próximo, esquecendo que com a régua que julgamos, seremos julgados. Então Jesus, ele veio fazer essa divisão em nós mesmos. Quando ele diz não vim trazer a paz, mas a divisão, ele também está se referindo a dividirmos-nos. Ele nos fazer perceber na leitura do cada evangelho seu que nós temos o mal e o bem dentro de cada um de nós. E que nós precisamos cortar esse mal. Quando a gente conhece a verdade do Cristo, a gente se sente dividido no começo. No começo, a gente se sente dividido entre a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e a vida material, de gozos e de prazeres da matéria, da carne. A gente começa a se sentir dividido de para onde eu vou. Então Jesus começa essa divisão. E a pessoa começa a ter novos pensamentos, novas atitudes, e ela sai um pouco daquela sensação de paz passageira, momentânea, de uma pseudo-paz, e a pessoa envereda pelos caminhos da espiritualidade, da verdadeira vida, e a pessoa começa a sentir a paz.
mas lembrando que essa paz vai demorar. Essa paz não é imediata para dizer: encontrei Jesus, eu sigo Jesus, pratico o que o Mestre me ensinou e vou viver em paz eternamente. Não é agora. É por isso que Jesus dissera: o meu reino não é deste mundo. Meu reino de paz não é deste mundo. A prova disso é tanto que os seus apóstolos não tiveram paz quando conheceram os ensinamentos do Mestre. Pelo contrário, sofreram perseguições, julgamentos, apedrejamentos, foram caçados. Mas por que eles não paravam? Por que eles continuaram a pregar o Evangelho do Cristo? Porque sabiam que era verdade. Porque Jesus trouxe essa espada cravando para dentro, cortando, dividindo, abrindo, penetrando o coração de cada um de nós com a verdade. E por sabermos que é a verdade que vem de Deus, ela nos preenche. Ela nos dá esperança. E quando nós conseguimos enxergar, quando nós conseguirmos entender os ensinamentos do Cristo, aí finalmente, o pai não ficará contra o filho, a mãe contra a filha, o sogro contra a nora, irmão contra irmão, e a família não terá em si inimigos internos. A jornada é muito longa, mas nós precisamos enxergarmos-nos como seres imperfeitos, como seres que ainda empunhamos a espada para provocar a divisão de algo ou de alguém, onde a verdadeira espada retendora, a espada renovadora de Jesus, que é o Evangelho, suas palavras que penetram o coração, que expurgam o mal, que dividem em nós a velha criatura para a nova criatura, ela deve ser voltada para dentro, como uma cruz que simboliza encravada na terra, uma espada cravada, dividindo, partindo, penetrando em nosso íntimo, porque é isso que as palavras do Mestre simbolizam, significam. Ela penetra o nosso coração, e quanto mais nós estudamos, agora é estudar, não é só ler, é estudar, é compreender, nós começamos a ver sentido nos ensinamentos de Jesus. É por isso que no enunciado do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca sendo estranha moral. É porque Jesus ele vem pregando o amor, o perdão, a tolerância, e chega um momento ele diz: não vim trazer a paz, mas a discórdia, a divisão, a espada. E os apóstolos fazem: mestre? Oi? Como assim, Senhor? Jesus sabia tanto que a gente ia desvirtuar suas palavras no decorrer dos anos, no decorrer das encarnações, das reencarnações. Jesus sabia tanto que iriam manipular, distorcer suas palavras ao longo das existências. Ele sabia tanto que iria ficar família dividida, pai contra filho, filho contra pai. Ele sabia tanto que as religiões que pregavam em seu nome iriam dividir as pessoas, iriam querer ser donas das razões, das verdades absolutas, que ele disse 2000 anos atrás,
que iria pedir ao Pai para enviar outro Consolador, que iria retomar todos os seus ensinamentos e explicar muito mais coisas que nós não podíamos compreender naquela época. E ele diz: enviarei outro Consolador, o Espírito em verdade, que há 150, 160 anos chegou até nós, trazendo todo o princípio moral do Cristo, ou seja, resgatando os ensinamentos do Cristo, explicando novamente para que a gente pudesse entender, lembrar qual é a essência dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe 2000 anos atrás. E Jesus sabia tanto que a gente ia ter esse ápice, esse ponto crítico de divisão em seu nome, de guerras santas, em seu nome de desunião, que ele disse: Espírito em verdade, chegou a tua hora, vai. Ele sabia tanto que a gente ia bagunçar tudo, que ele disse: vai lá e conserta tudo. Vai lá e conserta. Já bagunçaram tudo lá. Já desvirtuaram tudo. Já brigaram demais. Já discutiram demais. Estão com intolerâncias demais. Já estão fazendo guerras. Já estão matando. Se não tiver uma intervenção, piora. Vai agora. Vai. Lembra a eles o que eu ensinei 2000 anos atrás. Explica, diz coisas novas para ver se conserta tudo. Ou seja, corta de novo. Leva a espada de novo. Lembrando que o corte é para dentro. Mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Que divide, que penetra, que corta, que expurga. Leva de novo, leva. Retira para que as pessoas retirem o mal de si mesmas. Coloquem para fora esse orgulho, essa vaidade, para que elas enxerguem-se no Evangelho. Viva as palavras do Cristo. Reconheça-se e se purifique. Para que sejamos essa água do rio corrente, que em cada obstáculo se purifica, contorna até chegar ao seu local. Então é nesse rio que nós devemos seguir. É com essa espada que penetra o nosso coração com a luz do Evangelho que nós devemos empunhar, só que para dentro, cravada em nosso coração. A espada redentora, renovadora do Cristo, que é a verdade. E as palavras de Jesus, quando chegam a nós, é como a verdade analisada como a palavra de Deus, que é eterna. Então, quando ela penetra o nosso espírito, transformamos-nos em novas criaturas, em seres transfigurados pela presença do Cristo. Isso não quer dizer que a gente não vai errar mais nunca. Pelo contrário, isso quer dizer que nós iremos combater diariamente as nossas más inclinações. Foi assim que Kardec disse que se reconhece um verdadeiro espírita quando este, pelo esforço que este faz de combater as suas más inclinações, é aquele que faz da espada redentora a sua renovação diária. Diária. Por que diária? Porque
A cada dia novo, somos uma nova criatura. Por isso que a leitura do Evangelho, a análise do Cristo, deve ser diária. Porque quando nós entendemos algo e nós lermos daqui a 2 meses, já entenderemos de uma forma diferente, porque já não somos mais aquela criatura que leu 2 meses atrás. É por isso o convite do estudo do Evangelho do Cristo, para que a gente sempre se renove, para que a gente não seja essa água estacionada no rio que apodrece, que cria lodo, mas sermos o amor em exercício, correndo, andando, contornando obstáculos, expurgando de nós o mal, para que um dia, não fique mais irmão contra irmão, para que um dia as religiões se vejam como irmãs, mas não mais divididas, mas unidas em Cristo Jesus, no amor de Deus. E não haverá mais guerra, porque viveremos o amor como ensinado, mostrado e exemplificado pelo Divino Mestre. Muita paz e muita luz. Eu quero convidar novamente a cada um de vocês a elevar os pensamentos a Deus, a fechar os vossos olhos, a serenar mais um pouco os vossos pensamentos, os vossos corações, e em uma só voz, em um só pensamento, nos imaginemos em uma floresta grande e imensa, onde pássaros cantam, onde a água, a corrente dos rios passam quase aos nossos pés, com muitas árvores que balançam, onde a gente consegue sentir o vento, a água e a presença de Deus, nos reconhecendo sendo uma de suas criaturas, e possamos dizer: Divino Mestre, Pai de infinita bondade e amor, reconheço, Senhor, a minha pequenez, sei que sou um filho que muito erra, mas ajuda-me, Senhor, nessa jornada evolutiva, para que os meus passos não se desviem para a direita e nem para a esquerda, mas continuem firmes e fortes nos caminhos que levam até vós. Que eu possa, Senhor, a cada dia, a cada semana, alimentar-me do pão espiritual do Santo Evangelho ensinado pelo Mestre Jesus, para que eu nunca mais tenha fome, para que eu nunca mais tenha sede, pois as palavras do nosso irmão Jesus são os teus ensinamentos, Deus, e eu confio, eu sigo, eu tenho esperança, eu tenho fé que o Senhor olha por cada um de nós, que jamais nos desamparou, e que cada um dos obstáculos, de cada uma das dificuldades que se apresentam em nossas vidas, são para que a gente aprenda a contornar e saia mais purificados nesse rio infinito que corre de limpeza, de purificação e que conduzem até vós. Auxilia-me, Senhor, nessa jornada, para que, tirando o mal de nós, possamos sempre ser instrumentos do bem.
que antes de olhar os erros dos outros, eu olhe os meus, procure os meus, repare os meus e finalmente possa auxiliar aos demais. Pois é a ti, Senhor, que compete julgar, não a mim. Olha, Senhor, para que eu repare os meus erros, para que eu possa ajudar a mim e a todos os demais. Abençoa, Senhor, cada um de nós, as nossas famílias, nos protege, nos ampara e nos ilumina, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um que se fez presente conosco, a Tassiana, a teóloga Betinha, ao Francisco, ao Hélio, a Lana, a Tagara, a Mona Lisa. Muito obrigado, Lana, Eliseuda, Ana, ao Arthur, ao Helder. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e a vossas famílias. Boa noite e que Deus abençoe. Boa noite, pessoal.